noite. Estamos iniciando o programa Saúde Marília, aqui na TV Marília, que é o espaço semanal para a discussão de temas de saúde. Se você tem um tema, uma sugestão, encaminhe a produção do nosso programa. Anote aí o nosso e-mail, saudemarília@unimedmarília.com.br. O programa Saúde Marília acontece com o apoio cultural da Unimed Marília. O programa acontece ao vivo, às segundas-feiras, a reprise ocorrendo dentro da grade da TV Marília. A produção do programa separou para a discussão nessa noite o tema Sexualidade e Envelhecimento. Pela Organização Mundial de Saúde, a terceira idade começa a partir dos 65 anos de idade. Várias transformações vão sendo sofridas pelo corpo, acompanhadas de um amadurecimento profissional de acordo com as potencialidades individuais. A vida sexual, como já era de se esperar, também sofre algumas alterações, tal como sua expressão fisiológica, mas ela de fato existe até os últimos dias de uma pessoa. Para a discussão desse tema sexualidade e envelhecimento, o Saúde Marília convidou nessa noite o Dr. Valdir Silveira Marim, médico urologista atuante na cidade de Marília, com área de atuação em sexualidade. Dr. Valdir, mais uma vez conosco aqui no Saúde Marília, perguntamos ao Dr. Valdir, em sexualidade e terceira idade, o que há de novo? Boa noite. Boa noite, telespectador. Boa noite, Milton. É um prazer estar aqui novamente nesse programa maravilhoso, trazendo alguma novidade para toda a população. Veja bem, fazendo uma correção, a Organização Mundial de Saúde diz que terceira idade no país subdesenvolvido começa com 60 anos de idade. E no país desenvolvido é com 65 anos de idade. Então, se a gente quiser viver um pouquinho mais na juventude, a gente tem que ir para os países desenvolvidos, né, que vive mais, até os 65 anos. Dr. Valdir, as fases do ciclo da resposta sexual, divididas em desejo, excitação, orgasmo e ainda no homem, período refratário. Essa definição, ela é aplicável nos dias de hoje? É aplicado esse ciclo mais na mulher, né? O homem, ele é totalmente diferente a mulher e o homem, né? Eu sempre falo, duas pessoas totalmente diferentes na parte da sexualidade, né? O homem, ele tem um desejo, a excitação quase imediatamente. A mulher não. A mulher tem um ciclo leva o outro. O homem é quase imediatamente. O homem, ele tem uma resposta muito imediata, desejo, excitação. E essa resposta a gente vê muito no jovem, né? Quando o jovem vê, ele já tem a própria ereção, né? E já a mulher já é diferente, já tem que ter o desejo, a excitação, e aí vai, né? Totalmente diferente. Agora, falando em pessoas de terceira idade, a gente tem que perceber que a pessoa de terceira idade, ela vai perdendo os hormônios. Depois dos 30 anos de idade, nós perdemos 1% dos hormônios. Quando nós chegamos aos 60 anos, os hormônios nossos estão um pouco mais baixos. Conclusão, os estímulos são menores, né? A sensibilidade é menor. Eu sempre falo para os meus pacientes, o melhor tratamento para ejaculação precoce é a idade. Tá? Chegou na idade, acabou a ejaculação precoce. Dr. Valdir, existem muitas falácias, mitos, em relação ao fim do desejo sexual quando o homem ou a mulher envelhecem. Isso é cultural ou biológico? É cultural, porque o desejo o homem sempre tem, né? A grande dificuldade não é apenas o desejo, a dificuldade é a ereção. O desejo é eterno, né? Aí o desejo é eterno. Você tem um estímulo, você não tem a ereção. É totalmente diferente. Nós, homens, infelizmente, a gente envelhece, acaba
talvez o principal, que é a ereção. Por esse motivo que a dificuldade do paciente de certa idade é usar a camisinha, porque ele perde a ereção. E ele coloca a camisinha, ele perde toda a sensibilidade e a ereção. A dificuldade da terceira idade de usar a camisinha é essa. Homens após os 40 anos de idade, alguns estudos mostram uma queda na produção de testosterona. Essa queda é tão importante a ponto de produzir impotência sexual? Olha, a queda de hormônio é importante em alguns pacientes. Se eu pegar 100 pacientes, eu acredito que apenas 5% evolui com a importância que precisa ser medicado. Agora, a gente tem alguns pacientes assim que a gente classifica que são os mais propensos a ter uma queda de hormônio, que seriam os obesos, né? Pacientes obesos, ele tem uma queda de hormônio importante. Esses sim são classificados, que são os pacientes especiais para a gente repor o hormônio. E alguns pacientes que têm uma queda de hormônio por os testículos ficam pequenos, e esses também a gente administra o hormônio. Naquela fase de resposta sexual, temos a fase do desejo e excitação. No jovem, basicamente, o doutor comentava que o estímulo é visual. E nos idosos, além do visual, o estímulo tátil? Exatamente, né? É totalmente diferente. O idoso não, a pessoa mais envelhecida, a gente que envelhece, eu estou envelhecendo, eu percebo isso, né? A sensibilidade diminui muito. O homem que envelhece, ele fica mais sensível ao coração e ao estímulo visual e principalmente ao tátil. Ele ele olha, ele observa, ele tem um estímulo, só que não tem a ereção. Aí precisa uma ajuda da companheira para ter o estímulo tátil. Por esse motivo que eu acho importante a intimidade. A intimidade é importante no casal, porque às vezes, antigamente, a gente via que o casal, um não se olhava, um não se tocava, era tudo escuro, era na coberta. Eu duvido muito, e eu fico até preocupado, eu fico preocupado não, eu fico agradecendo. Eu agradeço eu viver nessa década. Porque antigamente era tudo preconceito, era tudo tabus, era cheio de dogmas, e a relação era muito complicada, né? Porque o estímulo tátil era totalmente difícil a essa intimidade. Hoje, com a evolução da sexualidade, né, a emancipação sexual da mulher e do homem, e quebrou aqueles dogmas, ficou mais tranquilo, né? E eu acho que a sexualidade plena, nós estamos chegando, e esses tabus de disfunção sexual, de medo, de preconceito, está sendo diminuído, ficou mais fácil. A disfunção erétil, Dr. Valdir, ela pode ser causada por doenças orgânicas, psicogênicas ou ambas, ou ainda também efeito colateral de drogas lícitas que são utilizadas para o tratamento de algumas doenças. Sem dúvida, Milton. Veja bem, nós temos aí o grande vilão da nossa história aí, atualmente, o cigarro. O cigarro é engraçado, eu não sei como as pessoas fumam, sabendo que ele tira um dos grandes prazeres, que é a sexualidade. A droga é outro vilão, né? Tem muita gente que renuncia à sexualidade pela droga. Tem outras pessoas que renunciam à sexualidade pela obesidade. A pessoa come excessivamente, é um prazer e tira outro, que é a própria sexualidade, né? A alta medicação, tem muitos medicamentos que provocam disfunção sexual. Então, veja bem, se você eliminar algumas drogas, uns vícios, que é o excesso de alimentação,
você tirar a droga, se você tirar a alta medicação, a bebida alcoólica e o cigarro, a tua sexualidade não vai ser perfeita, mas vai melhorar bastante. Então, isso realmente atrapalha muito a sexualidade masculina como a feminina. O alcoolismo também é uma das causas que pode levar à disfunção erétil. O álcool tem uma vantagem e várias desvantagens, né? O álcool tira a inibição, a princípio, mas depois dá disfunção. Eu acho assim, um copinho de vinho, uma latinha de cerveja não faz mal para ninguém, é bom até para o coração, né? Mas não pode o excesso, né? O excesso aí não vai fazer bem para o coração e não vai fazer bom para o pênis, não vai fazer bom para a cabeça, pode sair aí, bater o carro e aí as coisas pioram muito. Saúde Marília está discutindo nessa noite o tema sexualidade e envelhecimento com a presença do Dr. Valdir Silveira Marim, médico urologista atuante na cidade de Marília com área de atuação em sexualidade. Nós vamos ao nosso intervalo e voltaremos a seguir. Voltamos com o Saúde Marília e o seu bloco final nessa noite, debatendo o tema sexualidade e envelhecimento com a presença do Dr. Valdir Silveira Marim, médico urologista com área de atuação em sexualidade. Dr. Valdir, agora nesse último bloco vamos falar das fases da resposta sexual, desde o desejo até a ereção. E o Dr. Valdir traz agora algumas imagens para exemplificar essas fases. Dr. Valdir. Eu só gostaria de mostrar algumas coisas interessantes sobre a anatomia e o funcionamento do pênis, né? Nós temos aqui um pênis. O pênis ele tem dois corpos cavernosos, tá? E um esponjoso. O esponjoso é onde sai a uretra é onde sai a urina, tá? Onde sai a urina. E os dois corpos cavernoso é onde enche de sangue, né? Vamos lá. Então veja bem, tá? Aqui é o pênis, né? Está dividido o corpo cavernoso e esponjoso. O esponjoso é onde sai a urina, né? Próximo. Como funciona? Aqui o corpo cavernoso, nós temos dois corpos cavernosos, e aqui, veja bem, aqui esses azulzinhos, tá? É as veias, tá? Essas veias, e aqui esses redondinhos são as trabéculas. Essas trabéculas, na ereção, tá? Na ereção, elas vão encher e comprimir essas veinhas azul. E aí o corpo cavernoso enche. Olha aqui, o corpo cavernoso em ereção. Olha, ele enche essas trabéculas, enche de sangue e comprime esses azulzinhos, as veias. Então enche, relaxa e enche de sangue e comprime o azul. Aí o sangue não sai, aí a pessoa tem ereção. Veja bem, o mecanismo da ereção funciona. O homem vê o desejo visual, ele começa a ter um estímulo sexual, né? Ativação do tecido genital, relaxamento da musculatura, aumenta o fluxo sanguíneo e a ereção. É assim que funciona. Assim funciona mais o jovem. Porque o idoso já tem não só o estímulo visual, tem que ter o estímulo tátil. É difícil um idoso apenas com estímulo tátil, visual ter ereção, né? E a gente tem que perceber que tudo isso é normal. Com essas perdas da ereção no idoso, a gente tem que perceber que é normal. Todos nós, todos os homens que envelhecem,
a gente tem que perceber a deficiência na questão da ereção. O que não podemos ter trauma, ter muita ansiedade, porque não tem. Porque o homem, quando envelhece, é normal ele falhar. O que não pode é entrar no desespero. Por quê? Porque ele tem falha. Ele tem falha pela própria idade. As artérias não é boa quando ele envelhece. Isso é tão justificável. Quem infarta é o mais velho. Por quê? As artérias do coração não é boa. Se não é boa do coração, não é boa do pênis. O idoso, depois de 60 anos de idade, a artéria do cérebro não é bom. Por isso que ele tem algumas coisas. Das pernas não é boa. E aí vai. Então do pênis também não é bom. Então a gente tem que perceber que essas falhas, depois dos 60 anos de idade, depois dos 50 anos de idade, é normal no idoso. Não pode colocar isso como uma referência que perdeu a masculinidade. A masculinidade do homem é eterno, ele vai ser sempre macho. Não precisa ter ereção ele não precisa ser ereção eternamente. Ele tem que ter as ereções no momento certo, às vezes nem no momento certo. Aí vai o médico orientar, mostrar que essas fases faz parte. O que nós não podemos ter é desespero. Envelhecer, a gente tem que ver como uma fase de vida, não como uma doença. E essa fase da vida, a gente às vezes é gratificado com a relação, talvez que não 100%, mas que seja 60%. Porque o pênis ereto do idoso é diferente do pênis ereto do jovem. O pênis ereto do jovem, ele tem ereção 90 graus. Então, o do idoso já é diferente, é 45. Como se diz o ditado popular, meia vida. Mas a gente tem que se contentar com o envelhecimento. Ou então, estimular com alguma droga. É normal tomar droga para ereção. E essas drogas no mercado aí, todas as coisas que ela promete, elas cumprem. Então a gente não pode ter muito preconceito sobre a ereção e não podemos ser o super-homem eternamente. A gente tem que ver que faz parte, é uma fase diferente. E a gente tem que usufruir o máximo dela. Dr. Valdir, existe o período refratário para o homem, não para a mulher. As pessoas que envelhecem, esse período refratário também é maior? Sem dúvida. O período refratário, o que ele está querendo dizer, é quando você tem uma ejaculação, a demora para ter outra ejaculação. Isso nós chamamos de período refratário. Veja bem, o período refratário de um jovem é 10, 20 minutos. O período refratário de um idoso, às vezes é um dia, às vezes é uma semana. E isso não quer dizer que ele não é mais macho. Ele continua macho, só que ele está numa fase diferente. E é engraçado, eu pego vários pacientes, quase as mesmas idades, e os períodos refratários são totalmente diferentes. E são homens normais. E são homens que gostam da sexualidade, que gostam de fazer sexo. Mas o período que ele tem estímulo e ereção para ter relação, demora uma semana, demora 10 dias, ou demora 2 dias, 3 dias. São situações diferentes. Dr. Valdir, sabemos que o diabetes mellitus é uma situação na qual há uma aterosclerose generalizada de todas as artérias, inclusive também para o pênis, as artérias penianas. Como fica essa situação, então, na visão do doutor em relação às pessoas de terceira idade? Também um fator limitante, uma das causas de disfunção erétil? Sem dúvida. Olha, todas as doenças degenerativas, diabetes, hipertensão, realmente é uma das coisas que elas cometem, são as artérias. Antigamente a gente via um bicho-papão. Tá? O diabético a gente via como condenado à disfunção sexual. Hoje não. Hoje a gente percebe que o diabetes, ele teve um ganho na evolução da medicina, porque hoje a gente percebe que essas medicações, esses comprimidos que estão aí, eles
funciona em 60% ou a 70% dos diabetes. E em seguida, a gente tem as autoaplicações que funcionam muito bem, tá? Umas injeçãozinhas que a gente aplica no pênis, que funciona muito bem no diabetes. Depois nós temos a terceira arma, que é a prótese peniana. Então, eu acredito, quem gosta de sexualidade, viu, Milton, viu, telespectadores, é engraçado, a gente tem uns pacientes que realmente ele ganha muito colocar a prótese, são aquele que realmente gosta da sexualidade, é aquele que não se importa fazer a injeçãozinha, não é aquele que se importa tomar o comprimidinho, não é aquele que importa, que gosta de namorar a esposa, é aquele que, mesmo com o pênis, como se diz, flácido, gosta de namorar a esposa, esfregar. Esse é um candidato forte a ter a prótese peniana e aceitar essa prótese peniana e ficar muito satisfeito com ela. Porque muitas pessoas colocam a prótese peniana, às vezes, só para falar que é macho, que tem ereção. É aqueles cara que não está preparado para receber uma prótese e talvez não gosta tanto de sexo como ele se sente. Dr. Valdir, então, em síntese, o tratamento para a disfunção erétil seria desde a terapia cognitivo-comportamental, psicólogo ou mesmo profissional, uso de vasodilatadores e, eventualmente, a prótese? Sem dúvida. Sem dúvida. A gente não pode esquecer que o grau de ansiedade elimina adrenalina. Quando a pessoa está muito ansiosa, muito preocupada, ele elimina a adrenalina e essa adrenalina não deixa o pênis ter ereção, tá? Veja bem, alguém consegue ter ereção, alguém consegue ter ereção se tiver alguém batendo na porta do quarto? Esse alguém batendo na porta do quarto, você elimina a adrenalina, você libera a adrenalina. E a adrenalina fecha as artérias. Fechando as artérias, como se diz, a mão fica gelada. Se fica gelada a mão, não vem pouco sangue. O pênis fica gelado, não vai sangue, não tem ereção de jeito nenhum. Tá? Então, a parte de terapia, saber aceitar os limites, aceitar a deficiência, isso é importante, porque ela elimina menos adrenalina. A gente tem que se aceitar. Dr. Valdir, como última pergunta agora nesse bloco, pacientes cardiopatas ou com lesões da coluna vertebral podem ter disfunção erétil, mas um tratamento adequado pode provocar uma melhora na evolução dessas situações? Olha, eu sou do tempo que a disfunção sexual era para todos, né? Que nós não existia, nós não tínhamos instrumento para atacá-la. Hoje, não tem paciente que não tenha proveito na evolução da medicina. Hoje a medicina, na parte da sexualidade, ela evoluiu muito. E todos os pacientes, mesmo com trauma raquimedular, pessoa cardiopata, pacientes, e todos eles se beneficiam. Todos. Nós não temos hoje, o leque é aberto para todos os pacientes. Todos saem beneficiados. Agora, tem que gostar de uma coisa, da sexualidade. Porque tem muitas pessoas que realmente não gostam e falam que gostam. Estamos chegando ao final do Saúde Marília e deixamos o Dr. Valdir para suas considerações finais e agradecimentos finais nesse tema sexualidade e envelhecimento. Em primeiro lugar, eu queria agradecer à Unimed, agradecer ao Milton por me trazer ao Canal 4. Eu queria dizer duas coisas. Na vida, a gente não tem apenas a sexualidade. A gente não tem apenas os prazeres. A gente tem também saber que existem as dificuldades. A dificuldade é saber que a gente tem um limite na nossa vida, que a gente tem nossa família, que a gente tem as coisas que realmente dá prazer. Não é só a parte da sexualidade. Porque no momento que você direciona seu foco só para a sexualidade, a tua vida não tem muito sentido. Então a gente tem que começar a olhar para outros planos,
principalmente a família, principalmente os amigos, ou algum hobby diferente. Porque se a gente só pegar a sexualidade, a parte de ereção, a parte desse prazer, a gente percebe que a vida é muito pequena. Tem que perceber que a vida tem um sentido quando você percebe os prazeres e os deveres. E os deveres também é ajudar o próximo. Porque, veja bem, quando você envelhece, o período refratário demora demais. Você não vai viver eternamente na cama como você era jovem. Você começa a ter outros prazeres. E o melhor prazer de tudo isso é você ajudar o próximo. Nós temos tanta casa, asilos, nós temos casas de recuperações, hospitais que precisa, talvez, um boa tarde, um boa noite, escutar alguma pessoa. Pense nisso. Pense nesse modo de você transformar esse prazer, essa alegria do outro, em um prazer seu. Vai acrescentar muito na tua vida. Boa noite a todos. Obrigado. Saúde Marília discutiu nessa noite o tema sexualidade e envelhecimento com a presença do Dr. Valdir Silveira Marim, médico urologista, atuante na cidade de Marília, com área de atuação em sexualidade. Temas e sugestões podem ser enviados à nossa produção. Anote aí o nosso e-mail, saudemarília@unimedmarília.com.br. O programa Saúde Marília acontece com o apoio cultural da Unimed Marília. Cuidar da sua saúde é melhorar sua qualidade de vida. Boa noite.